Olá, meu nome é Fábio, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Vamos fazer a narrativa de mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica, narrando um caso hoje, um case chamado Borderline, ou Síndrome de Borderline. Muito bem, voltamos então com a apresentação de mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica, narrando um case chamado Borderline. Consolente, sexo feminino, aproximadamente aí seus 40 e poucos anos, mãe de 2 filhos, chega ao grupo por indicação de um terapeuta, a qual já fazia a tratativa de longa data desta consolente, trazendo como um quadro apresentado de transtorno de ansiedade, síndrome de borderline e um pânico constante. A consolente chega ao grupo com bastante dificuldade. Nós tínhamos aí uma prévia da anamnese da consolente, do seu psiquiatra e do seu psicólogo, onde a consolente não trazia memória da sua infância, uma pequena catarse já há pouco tempo, trazendo um possível abuso, um abuso sexual proveniente de alguém da família, muito possível por parte do pai, até então desencarnado. Muito bem, montamos um campo de força, uma estrutura diferente, na verdade uma estrutura física de 2 mesas equidistantes, com 2 operadores e um operador monitorando as 2 mesas de trabalho. Colocamos a consolente na mesa B e abrimos a frequência dela. Ao abrir a frequência na mesa A, nós percebemos que alguns médiuns já traziam como ressonância do tratamento uma dor na região baixa, na região do chakra básico, sexual, na região dos genitais, e logo já detectamos um nível de uma criança dissociada presente na mesa A, onde fizemos então o acoplamento desse medium, desse nível numa médium. Evocamos alguns herês, porque era um contexto de infância, para que houvesse o choque anímico e a despolarização dos estímulos ligados até então no possível abuso, a qual os indícios indicavam para isso. A consolente trazia um quadro que era um dado importante naquele momento. Ela um dos fatores que desencadeava o seu pânico, o seu transtorno de ansiedade, era o contato com o seu ambiente de trabalho, a qual estava ligado a um contexto familiar, uma herança familiar de um trabalho a qual ela exercia. Pois bem, a consolente estava então na mesa B, não de frente com a temática desenrolada na mesa A. Então passamos a tratativa na mesa B, presente junto à consolente, onde nós abrimos então a frequência na mesa B e logo detectamos o rastro energético de um desencarnado que estava conectado a ela, onde pudemos perceber que era a presença então do pai, alocado numa região do Vale do Sexo. Pedimos autorização às equipes guardiãs que trabalham conosco para que nós pudéssemos resgatar esse espírito. Trouxemos ele,
Ao fazer essa puxada, né, esse tracionamento desse espírito para que ele pudesse passar pelo processo de incorporação, para ter o choque anímico, para que ele pudesse ter aí o choque de memória e a reconstituição da sua estrutura extrafísica, a consolente manifestou assim, bastante desesperada e angustiada, quase que num surto de pânico, logo percebendo a presença paterna. Consolente trazia com ela um quadro de uma mediunidade bastante ostensiva também, embora não desenvolvida. Também como dado importante, uma castração no campo da sexualidade que explicava-se mediante a todo esse quadro que havia se desenrolado ao longo da sua infância. Após choque anímico, despolarização de estímulo de memória e a preparação do espírito, né, presente, pai, para que ele pudesse conversar com a ponta física, fizemos através do passe magnético uma harmonização da ponta física presente, o desligamento de alguns cordões energéticos ligados aos dois, para que os dois pudessem estar tete a tete e travar uma conversa, para que a ponta física presente pudesse extravasar um pouco do conteúdo psíquico recalcado através do diálogo. Foi colocado então os dois à frente, mostrado para a ponta física presente, esclarecido que era a presença paterna, embora ela já tinha certeza disso, inclusive pelos traços de manifestação do espírito. Bastante interessante que o espírito comunicante, manifestante, o pai, não trazia como quadro, até como uma autoproteção, um quadro de aceitação daquilo que estava passando, mas foi importante que no diálogo que ele teve com a filha, ele entendesse e ele ouvisse um pouco do desabafo da filha, mais importante do que para ele, para a própria filha, para que ela pudesse então esvaziar aí um pouco do seu psiquismo e fechar alguns assuntos mal resolvidos ao longo da sua trajetória encarnatória. Muito bem. O espírito logo foi afastado após o término do diálogo, foi afastado do médium, foi reequilibrado, preparado para ser colocado em um processo de adormecimento, para que pudéssemos encaminhá-lo ao hospital e, consequentemente, tratamos de dar continuidade à tratativa junto à ponta física presente, a reequilibrá-la após esse choque emocional, despolarizar novamente os estímulos de memória ligados ao trauma latente e assim por diante. Detectamos também ao seu entorno bastante poluição mental impregnada no seu ambiente de trabalho, ligado a este histórico. Deslocamos uma equipe até o local para que pudéssemos ter então uma limpeza do ambiente, uma limpeza das memórias que estavam impregnadas no ambiente, haja visto que nós detectamos que o processo de abuso não havia ocorrido não apenas com ela, mas com outras pessoas, outras crianças ou adolescentes ao entorno dela. Muito bem. Temos como quadro, como resultante dessa tratativa, uma devolutiva poucos dias depois, que o processo de surto da ponta física havia diminuído, havia se estabilizado, embora ela ainda havia de dar continuidade à sua tratativa junto ao seu psicólogo, à linha psiquiátrica a qual ela fazia o devido acompanhamento, e no futuro breve um retorno ao grupo para que pudéssemos tratar outros aspectos também ligados à sua mediunidade e a outros contextos. Não pudemos cavocar esses contextos neste determinado momento, haja visto que a estrutura psíquica da ponta física presente não daria conta de tanta informação neste determinado momento. Por isso, então, de um retorno para finalizar o processo como um todo. Muito bem. Após essa melhora, então, esse quadro de melhora, temos aí também como resultante um exercício grande do grupo de não julgar tanto a ponta física como o
o espírito que, né, o pai desencarnado acometedor desse quadro, e sim de utilizar ora a balança da justiça, mas ora a balança da misericórdia, entendendo que o indivíduo é um ser doente, com necessidade de cuidados no campo psicológico, energético e espiritual. Então temos a narrativa de mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Acessem o meu site www.integra7.com.br e www.fabionasa.com.br. Lá vocês encontrarão outros cases de sucesso e insucesso junto à tratativa apométrica, e tantos outros ligados ao desenvolvimento humano. Acessem a nossa página, curtam a nossa página, Núcleo Vida Plena, espaço de desenvolvimento humano e espiritual. E até a próxima em mais um case. Um grande abraço.